Oi, pessoal! No vídeo de hoje trataremos sobre a competência material da Justiça do Trabalho. É importante deixar claro que a competência material ela não diz respeito especificamente à lei debatida, se é a CLT, se é aplicada algum artigo do Código Civil, ou de qualquer outro código. O importante quando se fala em competência material é entender qual é o assunto, o que é debatido na lide, né? E isso nós encontramos principalmente na causa de pedir da petição inicial, né? Aliada aos pedidos, né? Ao mérito da demanda. É a causa de pedir que vai demonstrar, né, ao juiz se ele tem competência material ou não. São os fatos narrados na causa que irão demonstrar se aquela lide se encaixa no rol de competências da Justiça do Trabalho previsto no artigo 114. Então, basicamente, a competência material diz respeito ao assunto, não é? Aos fatos. Qual é a matéria tratada? E sabemos, né, pelo artigo 114, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho, né? Abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das suas administrações públicas indiretas, né, respectivamente. Isso está, né, a redação do inciso 1º do artigo 114 da Constituição Federal. Bom, mas o que é uma relação de trabalho? O que seria uma relação de trabalho? A relação de trabalho nada mais é do que todo contrato que envolve a prestação de serviços por uma pessoa física, né? O objeto do contrato não se trata de um resultado, de uma obra específica como numa empreitada, mas a prestação de serviços se refere a um trabalho humano, ou seja, executado por uma pessoa física. E é interessante que na relação de trabalho, seja em menor, né, ou em maior grau, né, em maior grau, como ocorre, por exemplo, numa relação empregatícia, onde a subordinação é uma característica marcante, né? E a hipossuficiência, ou em menor grau, em outros tipos de relações de trabalho, a presença da situação de hipossuficiência em menor ou maior grau com relação ao tomador de serviços. É importante que o prestador de serviços sempre seja uma pessoa física. Prestação de serviços por pessoas jurídicas não se enquadra nesse contexto de relação de trabalho. É importante dizer que a Justiça do Trabalho hoje não é uma justiça do emprego tão somente, principalmente em razão da redação da Emenda Constitucional número 45, que ampliou o rol de competências do artigo 114 da Constituição Federal. Né? A Justiça do Trabalho, antes dessa emenda 45 de 2004, só tinha competência para as lides seletistas, que envolviam a aplicação da CLT e de leis que regiam contratos de emprego especiais. Após isso, passa a Justiça do Trabalho, pela redação do artigo 114, inciso 1º, a ser competente para toda e qualquer relação de trabalho, para o desate de toda e qualquer relação de trabalho. Relação de trabalho que não se confunde com outros tipos de prestação de serviço, como, por exemplo, a prestação de serviços de consumo. Sim, né? O direito do consumidor também envolve prestação de serviços, né? E a prestação de serviços no âmbito consumerista se diverge das relações de trabalho no seguinte sentido. Na verdade, na relação de consumo, o prestador é hipersuficiente, ou seja, uma parte mais forte que o tomador desses serviços, né? Ele tem o domínio da técnica, da arte, né? Dos conhecimentos dessa prestação de serviços, né? Ao contrário
do prestador de serviço numa relação de trabalho, seja ela qual for, com maior ou menor grau, né, de hipossuficiência. É importante também dizer que no conceito de relação de trabalho, de competência da Justiça do Trabalho, não se inserem os profissionais liberais. Sim, o advogado, o médico, o engenheiro, na cobrança dos seus honorários, conforme a súmula 363 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça equipara o profissional liberal por ser hipersuficiente na técnica, econômica, né, e até mesmo juridicamente, com relação ao tomador dos seus serviços, que é o cliente dos serviços, né, do profissional liberal, né, do serviço da advocacia, da medicina, da engenharia, da arquitetura. E equipara esse profissional liberal a um prestador de serviços de consumo. Então, por isso que os profissionais liberais não podem cobrar os seus honorários no âmbito da Justiça do Trabalho, né, por vedação, por entendimento jurisprudencial, pela incompetência da Justiça do Trabalho, pela súmula 363 do STJ. Bom, a emenda constitucional 45 amplia o rol. Então, no conceito de relação de trabalho, existe a relação de emprego, que é todo aquele trabalho subordinado, oneroso, não eventual e pessoal, prestado por pessoa física, regido pela consolidação das leis do trabalho e por outras leis trabalhistas esparsas, né? Mas não se restringe a ele, né? A relação de trabalho envolve o trabalho voluntário, né? Envolve o trabalho do trabalhador eventual, o trabalho do trabalhador, do prestador de serviços autônomos, envolve, por exemplo, uma diarista sem vínculo de emprego, né, que realiza serviços, né, domésticos, mas sem o vínculo de emprego, conforme o artigo 1º da Lei Complementar 150, e o do trabalhador avulso, que trabalha em portos organizados, por exemplo, né, o avulso não portuário também, e outros tantos tipos, né, de relações de trabalho distintas das relações de emprego. É interessante notar que o artigo 114, inciso 1º, ele trouxe uma revolução, né, reformado pela emenda constitucional 45. Saímos de ser uma justiça do emprego e a justiça do trabalho passa a ser uma justiça verdadeiramente do trabalho, né, abarcando todas as formas, né, de prestação de trabalho humano. Porém, né, sistematicamente, houve algumas decisões no âmbito jurisprudencial, a começar pela ADI 3395 do Distrito Federal, ajuizada pela AJUF, Associação dos Juízes Federais, retirando da Justiça do Trabalho, por exemplo, a competência para processar e julgar as lides que ocorrem entre os servidores públicos de caráter estatutário, ou seja, cujo vínculo é regido por um estatuto, por uma lei diversa da CLT, ligados ao ente público, à União, estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações públicas de direito público, né? Ou seja, ligados aos entes da administração direta e indireta que possuem personalidade jurídica de direito público, retirou da Justiça do Trabalho essa competência, dizendo que não há uma relação contratual, em verdade, que na verdade o fundamento da decisão liminar, é uma decisão liminar que afastou a competência da Justiça do Trabalho, que em verdade é uma relação de caráter administrativo, distinta da relação contratual seletista, e por isso ao afastamento da Justiça do Trabalho. Essa decisão é uma decisão vinculante no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A princípio, né, foi mantida, né, a competência da Justiça do Trabalho para o processo e julgamento, e é algo que ocorre até a data de hoje, né, até os dias atuais em nossa Justiça, o processo e o julgamento das lides que envolvem servidores da União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público e seus, né, e os entes, né, e os respectivos entes, desde que
né, o liame existente, o regime jurídico, seja o seletista, ou seja, envolve a CLT, é a CLT que rege a relação existente entre o servidor público e o ente da administração. Hoje é mais raro, mas existem municípios, né, que são regidos, cuja o regime jurídico dos seus servidores é a CLT. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no recurso extraordinário 1.288.440 para decidir, ao fim e ao cabo, cabe ou não à Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é competente ou não, ou quem é competente, a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum, para o desate das lides que envolvam servidores públicos regidos pela consolidação das leis do trabalho, servidores que, tais quais os estatutários, se possuem 3 anos de efetivo exercício, são estáveis e só podem ser demitidos mediante processo administrativo disciplinar, processo que apure insuficiência de desempenho ou sentença judicial transitada em julgado. Né? A quem cabe a Justiça do Trabalho, em razão da causa de pedir e pedidos, ou a Justiça Comum, seja estadual ou federal, em razão desse liame, né, mitigado por características públicas. Né? Foi reconhecida a repercussão geral, em decisão do dia 21 de maio de 2021, e provavelmente o Supremo vai chegar a uma conclusão em breve a esse respeito. Por fim, cabe dizer que também é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar as lides decorrentes, né, daqueles prestadores de serviços que o realizam para os entes de direito público externo, né? Como uma legação diplomática, né, uma embaixada, um consulado, né, e as organizações internacionais, né, como as repartições da ONU, né, as representações de organizações internacionais. Bom, sempre respeitadas as imunidades, né, previstas nas convenções de Viena, ou seja, previstas no direito internacional. Bom, o inciso 2º do artigo 114 prevê que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvam o exercício do direito de greve, como os dissídios coletivos, por exemplo, né, de greve, onde vai se discutir se uma greve ela é abusiva ou não abusiva, né? Vai se discutir questões relativas a esse direito inalienável do trabalhador coletivo, pacífico e temporário, né? Um direito fundamental da coletividade dos trabalhadores, muito indicado a autotutela para se reivindicar melhores condições de trabalho. Mas não só o dissídio coletivo, também qualquer ação relacionada ao direito de greve, tal qual uma ação possessória, né? Uma reintegração de posse, caso haja uma invasão indevida do estabelecimento empresarial pelos grevistas, um interdito proibitório, caso haja ameaça, ou seja, uma turbação da posse legítima do empregador, estuda da Justiça do Trabalho, possessórias sendo discutidas no âmbito da Justiça do Trabalho, ações de indenização por danos extrapatrimoniais e patrimoniais decorrentes do exercício do direito de greve, né? Seja o lesado, o empregador ou algum dos grevistas, ou mesmo o sindicato, né? Que normalmente encabeça esses movimentos. E é importante dizer, né, que até mesmo terceiros estranhos à relação de emprego, essa relação de trabalho, prejudicados pelo direito de greve, podem, a princípio, demandar na Justiça do Trabalho eventuais questões, se relacionadas ao direito de greve. As questões que não podem ser discutidas por obviedade, por não possuir a Justiça do Trabalho competência penal, são ações, né, são ações penais, são questões criminais decorrentes do exercício abusivo do direito de greve, ou questões penais
que circundam esse exercício desse direito inalienável, fundamental dos trabalhadores. Bom, só deixando claro que nos termos, que na esteira do decidido na DI 3395, o direito de greve, as ações relativas ao direito de greve dos servidores públicos estatutários, deve ser, aqueles servidores regidos por lei própria diversa da CLT, devem ser discutidos no foro da Justiça Comum Estadual ou Federal, se for relativo aos servidores da União, no caso da Justiça Federal. E é interessante dizer que há decisões, se existir, por exemplo, servidores estatutários, servidores seletistas prestando serviços no mesmo ente público, pode-se dizer que foi decidido que a competência da Justiça Comum, para análise da greve dos servidores estatutários arrasta, também a competência, atrai a competência para análise da mesma greve que também é deflagrada por servidores seletistas, colegas de trabalho. Tá? E é importante dizer que por um certo momento na nossa história extinguiu-se o regime jurídico único, e foi possível que os entes públicos contratassem algumas carreiras pela CLT e outras, por exemplo, pelo estatuto próprio, pelo regime jurídico administrativo, algo que posteriormente foi declarado inconstitucional por inconstitucionalidade formal pelo Supremo Tribunal Federal e foi restaurado o regime jurídico único, certo? Ou se contrata pela CLT ou se contrata todo mundo por estatuto. E é importante dizer também, que a Justiça do Trabalho ela é competente para processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores, ou seja, a Justiça do Trabalho é o foro sindical, é onde se discute conflitos entre duas entidades sindicais, seja por desmembramento de categoria, ou por desmembramento de sindicatos por base territorial, ou seja, por disputa, quem representa tal categoria ou tal base territorial, que não pode ser inferior à área de um município, ou também entre os sindicatos e trabalhadores e os sindicatos e empregadores, ou seja, dentro da representatividade entre os representantes sindicais e os representados na categoria profissional ou econômica, cobrança de mensalidades, de contribuição sindical, que hoje é facultativa, etc. Exigência, questão relativas aos serviços sindicais, dentre outras questões. A Justiça do Trabalho hoje é o foro sindical e principalmente também com relação às eleições sindicais. É muito importante dizer que com relação às eleições sindicais, impugnações diversas, questionamento de resultado das eleições, dentre outras coisas, também é a Justiça do Trabalho. Também segue o mesmo raciocínio, a jurisprudência do Supremo já se inclinou para o mesmo raciocínio da ADI 3395. Lides sindicais relativas a sindicatos de servidores estatutários, regidos por lei distinta da CLT, devem ser discutidas na Justiça Comum, tá? Não é da competência da Justiça do Trabalho. Gente, até mais e prosseguiremos na próxima com o restante da competência material da Justiça do Trabalho.